Fala pessoal, e aí? Espero que vocês estejam satisfeitos com a prova que fizeram no último domingo. Quero parabenizar aqueles que já consultaram o gabarito preliminar oficial, que fizeram muitas questões e que estão aí disputando por uma vaga nesse concurso. E eu venho trazer aqui rapidamente a minha impressão e alguns comentários das questões relacionadas à legislação da EBSER, que foi justamente o conteúdo que eu trouxe para vocês durante esse período de preparação. Na minha impressão, a banca FGV, ela usou bastante o edital, né? O edital previsto, os assuntos previstos. Só que eu percebi também que ela colocou um teor de interpretação nessas questões. Ela não só jogou o conteúdo decoreba lá para você acertar as questões. Ela solicitou também um pouco de interpretação e também se utilizou da sua velha tática, né? Aquelas cascas de bananas para confundir o entendimento. Então, a pergunta que não quer calar: a FGV ela foi boazinha ou a FGV ela massacrou os candidatos? Eu trouxe aqui as 5 questões, tanto da prova assistencial superior, né? Enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, biomédico e outros cargos de nível superior, e trouxe também as cinco questões de nível médio do pessoal que fez para esse nível médio, né? Técnico em enfermagem, técnico em análises clínicas, técnico em farmácia, radiologia e os outros cargos de nível médio. O que nós temos aqui, ó, principalmente aqui inicial, o nível superior. Bom, a primeira questão da prova de nível superior, ela cobrou justamente aqueles aspectos mais inerentes à Lei 12.550. Então, a primeira questão da prova, ela abordou justamente os conhecimentos da Lei 12.550, que é a lei que cria a EBSER. Eu, de fato, concordo com o gabarito que a banca coloca, que é justamente a alternativa E, quando ela disse que todos os itens são verdadeiros. De fato, ó, a EBSER ela oferece suporte ao Sistema Único de Saúde, é uma empresa que contribui para o atendimento da população por meio dos hospitais universitários. Então, tudo isso acontece justamente no âmbito do SUS. A EBSER, de fato, administra hospitais universitários federais, hospitais, né, que são vinculados, né? Então, a EBSER ela gerencia e aprimora a infraestrutura e os serviços dos hospitais vinculados às universidades federais que estabelecem contrato com ela, que a gente viu que a forma com a qual a EBSER oferece esse serviço para os hospitais é justamente mediante contrato. E por último, apoiar o ensino e as pesquisas. A empresa valoriza e ampara o ensino-aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde pública em instituições federais de ensino superior e também nas instituições congêneres. Então perceba, tudo isso aqui era um conteúdo que está na Lei 2.550, mas a banca se utilizou de outros elementos para poder concatenar mais essas ideias e aí elaborar as proposições e perguntar para o candidato o que era verdadeiro e o que era falso. Então, eu considero essa questão aqui do nível fácil, porque você conseguia lembrar bem, né, da finalidade da EBSER, só precisava ajustar aí as palavras para poder realmente compreender o que a banca queria de você. Então, para mim, essa questão aqui foi uma questão muito boa. Eu acredito que pouca gente errou essa questão. A segunda questão trata do regimento interno da EBSER. E aí, ó, ele vai perguntar de um aspecto lá que são justamente os colegiados internos. Em aula, eu falei para vocês que a banca IBFC costumava cobrar isso. Inclusive, na última prova, a IBFC cobrou alguns colegiados internos. E eu até citei que a FGV poderia repetir a mesma coisa e trazer que ele colocasse, né, um colegiado interno específico e falasse sobre o que era aquele colegiado. Nesse caso, ele coloca 2 importantes colegiados internos e vai perguntar quais são esses colegiados. E aí ele vai trazer justamente o que a banca elege como alternativa correta, que é a alternativa D, que é justamente a Câmara Técnica e o Grupo de Trabalho. Então, o item 1 se refere à Câmara Técnica e o item 2 se refere ao Grupo de Trabalho. Se você talvez não tivesse lembrado exatamente da definição desses 2 importantes colegiados internos, a gente poderia talvez tentar por interpretação. Então, por exemplo, é claro que eu
poderia não lembrar, por exemplo, que ela é de duração perene, que era de forma consultiva no nível tático, mas, por exemplo, ele vai dizer que era constituída por profissionais de referência na área de atuação, que analisavam detalhadamente temas específicos e de grande amplitude, como padronizações técnicas e definições de melhores práticas. Então, por exemplo, entre comissão, comitê, centro de competência, câmara técnica e núcleo técnico, a câmara técnica seria aquela que mais se adequaria, ou seja, um grupo de pessoas que vai tratar sobre um tema que é muito técnico, né? As padronizações, definições de melhores práticas. Então, de fato, esse colegiado interno era a Câmara Técnica. E aí, se você já acertasse, a banca foi boa, ela foi gentil. Porque se você já soubesse qual era esse primeiro aqui, você já saberia qual era o segundo, porque ela não repetiu. Então, ficou fácil. Então, vamos considerar aí uma questão meio termo, né? Porque tinha que saber corretamente a definição. Mas se eu descobrisse qual era a definição do primeiro termo, eu já conseguiria saber o do segundo. Então dava para acertar aí tranquilamente, caso eu me lembrasse bem qual era a definição para esses dois colegiados internos. Então, questão muito boa também. A terceira questão do nível superior, né, do edital assistencial, cobrou mais uma vez a Lei 12.550, só que junto do regulamento de pessoal da empresa. E aí ela fala, né, que disponibiliza normativas a respeito dos integrantes do quadro de pessoal da EBSER. E aí a questão, o comando da questão, deixa eu voltar aqui, o comando da questão pede justamente isso aqui, ó, considerando as normas citadas, é correto afirmar que a EBSER está autorizada. Mais uma vez eu concordo com o gabarito da questão, que vai ao gabarito que a banca estabelece, né, que é justamente a alternativa E. Aqui, talvez pudesse ter ficado um pouco de dúvida, porque ele colocou um teor assim de interpretação. Mas, de fato, eu já havia falado para vocês que, quando a EBSER chega no Hospital Universitário Federal, o pessoal que está lá, que é, por exemplo, do regime jurídico, né, único, que eram os servidores, né, que passaram no concurso público, eles poderiam ser absorvidos pela EBSER. E a forma com a qual a EBSER toma esses servidores para si é mediante a solicitação ou a cessão. Então, a alternativa diz que a EBSER estaria autorizada, a obter os servidores titulares de cargo efetivo em exercício em instituição federal de ensino que possui contrato. Esse contrato aqui é da EBSER com aquele hospital universitário, mediante a solicitação de cessão. Aí eu usei o exemplo do enfermeiro, eu usei o exemplo do médico que já trabalhava lá. Importante lembrar que o salário daquela pessoa não seria alterado, os benefícios que ela já recebia não seriam alterados. E o que poderia acontecer, ela poderia, por exemplo, receber um pouco mais se, por exemplo, exercesse um cargo de chefia. Então aí a universidade estaria cedendo o profissional para a EBSER, uma vez que a própria EBSER solicitou a cessão desse profissional. A alternativa A diz que a EBSER poderia admitir um profissional, né, por meio de indicação. Gente, a gente não tem isso aqui na EBSER. A alternativa B diz que ela poderia recrutar terceirizados para funções gratificadas em unidades hospitalares mediante processo seletivo simplificado. Também não temos isso aqui. Aí, a alternativa C, eu vi que algumas pessoas marcaram, mas ela está incorreta, porque a gente tem na 2550 a lei trazendo que quando a EBSER estiver iniciando os seus serviços naquele hospital e ela está ainda ali começando, ela poderia fazer um processo seletivo para poder contratar por um tempo determinado pessoal técnico e administrativo. Só que isso ia durar no máximo ali por 5 anos. E aqui ela fala que eles selecionariam pessoal técnico e administrativo por um tempo indeterminado e mediante concurso público. Aí algumas pessoas se confundiram porque acharam que já era o próprio concurso público, né, que contrata os profissionais, mas nesse caso isso não se aplica.
esse pessoal técnico e administrativo que a Lei 12.550 traz é para aquele início do trabalho da própria rede, EBSER naquele hospital universitário federal. E a D, que também era alternativa incorreta para a banca, né, e que de fato é conforme o conteúdo, diz que ela poderia contratar empregados temporários observando o prazo máximo de 6 anos, mediante prestação de serviços. Então, mais uma vez, isso não existe. Então, para a gente seria realmente a alternativa incorreta, porque não está alinhada ao que a própria lei ou o regulamento de pessoal da EBSER traz. Então, de fato, aqui a alternativa seria a letra E. Eu considero essa uma questão um pouco mais complicada, porque ela misturou bastante, né? E trouxe outras informações estranhas que poderia confundir, de fato, o entendimento na hora de realizar essa questão. A 14ª questão, que na verdade é a quarta questão desse conteúdo de legislação da EBSER, diz que a partir da criação, a EBSER ela passa a ser responsável pela gestão de hospitais universitários. E aqui ela vai trazer um conteúdo importante que a gente viu bastante, inclusive, que é justamente o Estatuto Social da EBSER. Aí vejam só, o comando da questão disse que, segundo o Estatuto Social da EBSER, o Conselho de Administração é um órgão colegiado composto por 9 membros. A respeito desses membros, assinale a afirmativa correta. A gente estudou bastante, inclusive na revisão que eu fiz para vocês, tinha lá o quadro, né? Que eu vou trazer novamente aqui, ó. Lembram desse quadro aqui? Bom, se você lembrasse desse quadro aqui, poderia, ou se você já não acertou, né? Mas poderia aumentar a sua chance de acertar essa questão. De fato, isso é correto, né? A composição é de 9 membros, mas é aquela composição 3-2-1. Nós temos 3 membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 2 são indicados pelo Ministro de Estado da Saúde e os outros é tudo 1. O presidente da empresa, um representante dos empregados, esse aqui que é indicado pela ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e um deles é o que é indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E o que foi que a questão trouxe para a gente? Vamos lá. Aqui ele vai solicitar qual é a alternativa correta. De fato, eu concordo com a escolha da banca que a alternativa correta é justamente a alternativa C. Mas a questão confundiu bastante e talvez algumas pessoas tenham errado. Primeiro, a alternativa A diz que um membro é o presidente da empresa. Perfeito, a gente acabou de ver isso. Que ocupa a presidência executiva do conselho. Eu reforcei várias vezes. O presidente da EBSER não é o presidente do Conselho de Administração. Então a alternativa estava realmente errada. A alternativa B disse que um membro é indicado pelo Ministro da Gestão e da Inovação em Serviço Público. Perfeito, a gente acabou de ver. Mas ela disse que ela era obrigatoriamente, nesse membro, um diretor de hospital universitário federal. Isso aqui está errado. Não é isso que o Estatuto Social da EBSER traz. A alternativa C, de fato, é a correta, né? 3 são os membros indicados pelo Ministro da Educação, dos quais um será o presidente do conselho e outro, né, dentre esses 3, será o substituto em suas ausências e nos seus impedimentos. A alternativa D era um risco grave porque ele começou bem, ó. Um membro é reitor de universidade federal, eleito para o cargo, aí, olha só a casca de banana, pela Associação Nacional dos Docentes das Instituições Federais de Ensino. Gente, não é Associação Nacional dos Docentes, é a Associação Nacional dos Dirigentes. Um detalhe desse pode ter tirado um ponto aí na sua prova. Então a alternativa D também estava incorreta. E por último, ele traz que 2 membros são representantes dos empregados. Já errou aqui. Há apenas um membro representante dos empregados. Não são 2 membros.
Então, de fato, a alternativa C é a alternativa correta para a banca e também conforme o próprio material, que é o próprio Estatuto Social da EBSER. Então, a gente já viu isso aqui. E aí, a última questão do nível superior traz justamente a comissão de ética. De fato, eu não trabalhei esse conteúdo com vocês, mas eu acredito que tenha sido tranquilo responder. A única confusão que poderia acontecer era justamente entre a alternativa A e a alternativa B. Por quê? Ele vai falar que a comissão de ética da EBSER está encarregada de orientar e aconselhar sobre as questões éticas dos colaboradores da instituição no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. E aí ele coloca: a comissão de ética é um órgão autônomo, mas de que caráter? A alternativa A vai dizer que é de caráter deliberativo, cabendo-lhe deliberar sobre condutas antiéticas e sobre as transgressões das normas da EBSER levadas ao seu conhecimento. De fato, se a gente for lá no próprio Código de Ética, a gente não vai ver esse termo deliberativo. Mas aí, a gente vai perceber que uma função importante da EBSER está no artigo 26 do próprio Código de Ética. E esse artigo 26 diz que compete à Comissão de Ética a divulgação, implementação e atualização do Código de Ética e Conduta, a resposta a consultas éticas, bem como a apuração de denúncias por transgressões éticas. Então, como essa comissão ela divulga, ela implementa e atualiza o próprio código, bem como traz resposta às consultas éticas, então ela está deliberando. Então, de fato, é um órgão deliberativo, que vai deliberar sobre condutas antiéticas, sobre as transgressões das normas da EBSER levadas ao seu conhecimento. Então, de fato, a banca adota a alternativa A, que seria aí, de fato, a alternativa correta. Já a B diz que o órgão é de caráter consultivo, sendo da sua alçada o controle social e apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração na aplicação de eventuais medidas disciplinares. E aí poderia, de fato, confundir um pouco a nossa cabeça e poderia, o pessoal ter errado essa questão considerando a alternativa B. A letra C diz que é fiscalizadora, não faz sentido. A letra D diz que é de caráter orientador e que pertence à função de assessorar o Conselho de Administração em processos de indicação, avaliação e remuneração de administradores. Não, essa é uma função que é do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Não é uma função da Comissão de Ética. E a alternativa E diz que é um caráter assessorial, sendo de sua responsabilidade monitorar exposições de risco da EBSER, podendo requerer, entre outras informações detalhadas sobre políticas e procedimentos considerados impróprios. Então, aí, de fato, a gente já percebe que a alternativa não está aliada, ao que seria a função, aí, o caráter da própria Comissão de Ética. Então, de fato, a alternativa A seria a correta, e foi aqui a banca adotou como alternativa correta. E aí nós vamos agora dar uma passadinha para ver como é que foram as questões do nível assistencial médio, os técnicos, a maioria dos técnicos, radiologia, farmácia, enfermagem, o pessoal da análises clínicas e outros cargos. Aí a primeira questão para esse nível médio trouxe, mais uma vez, o regulamento de pessoal da EBSER. E aí, para essa questão, ele vai colocar como comando da questão, com base em seus conhecimentos sobre o regulamento de pessoal da EBSER, deixa eu voltar aqui, conhecimento sobre o regulamento de pessoal da EBSER, avalie as afirmativas a seguir. Aqui, a questão, a banca, o gabarito correto para essa questão que a banca escolhe, é justamente a alternativa A, que diz que apenas o item 3 está correto. Mas por quê? O item 1 diz que é vedado ao empregado efetuar o ressarcimento de valores pela utilização de equipamentos da empresa para uso pessoal na forma regulada em norma específica.
Por mais que eu não lembrasse exatamente de todas as proibições com relação ao funcionário da EBSER, né, ao empregado da EBSER, por mais que eu não lembrasse de todas essas proibições, o próprio item poderia entregar se estava errado ou certo, porque ele diz que é proibido, né, ou é vedado ao empregado efetuar ressarcimento de valores pela utilização de um equipamento da empresa. Não, isso deveria ser permitido, né? Até para ressarcir um dano que ele provoca à empresa. Então, de fato, esse item aqui ele está incorreto. Já o item 2 diz que é direito do colaborador organizar ou participar de quaisquer atividades político-partidárias nas dependências da EBSER. Não, pessoal, isso aqui na verdade é uma proibição, né? Ninguém tem o direito de exercer o seu papel político-partidário dentro da dependência da EBSER. Tanto que se alguém for concorrer, né, a algum cargo político, ela precisa se afastar das suas atividades. E o item 3, que é considerado o único item correto, diz que os cargos em comissão e as funções gratificadas constituem cargos de confiança e caracterizam-se por atividades de direção, assessoramento ou chefia, que é justamente o que o próprio regimento de pessoal da EBSER traz. Então, de fato, o gabarito mais correto para a questão é justamente a alternativa A. Aqui, mais uma vez, para o nível técnico, a banca traz a Lei 12.550, né, que é o nosso carro-chefe. E aí ele pergunta, né, pede, na verdade, que a gente avalie as afirmativas a seguir acerca da regulamentação da EBSER. E aí o comando da questão pede o que é que está correto com relação a esses 3 itens. De fato, concordo com o gabarito da banca, que é a alternativa E. Os 3 itens estavam corretos. Por quê? O item 1 diz que a EBSER, respeitando o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato. Aí a forma perfeita da EBSER poder exercer as suas finalidades, né, os seus objetivos, com a instituição federal de ensino ou a instituição congênere. Item perfeito. O item 2 disse que a EBSER será administrada por um conselho de administração, perfeito, com funções deliberativas, mas também por quem? Por uma diretoria executiva, contando ainda com um conselho fiscal e um conselho consultivo. Então isso está tanto na Lei 2.550, como também no próprio regimento interno da EBSER. Então o item estava perfeito. E o item 3 trouxe que o regimento de pessoal permanente da EBSER será qual? O da consolidação das leis do trabalho, SLT puro. Então o item está correto, de fato, os 3 itens corretos é o gabarito ideal para essa questão. Aí mais uma questão, e aqui essa questão aí está passível do pessoal entrar com recurso, por quê? Porque o decreto 7661, de 28 de dezembro, ele está, digamos que, sem validade, que ele está num processo aí de análise. E algumas pessoas observando isso podem aí tentar entrar com recurso porque não seria válido, né? A diferença é que o próprio Estatuto Social da empresa traz algumas informações que foram tiradas desse decreto. Então aí, se eu considerar que é do decreto, eu poderia entrar com um recurso porque ele não está válido. Mas, de fato, as informações que ele coloca nos itens está correto com relação ao Estatuto Social da empresa. E aí ele pede para você observar o que é que está correto com relação a esses itens. E aí o gabarito que a banca coloca como correto é justamente o da letra D. Ele coloca aqui que o gabarito da questão é justamente a letra D. Ó. Mas vamos analisar por quê. A alternativa A traz que é um órgão de orientação superior da EBSER, esse Conselho de Administração, composto por 9 membros perfeitos, só que ele vai dizer 3 dos quais indicados pelo Ministro da Saúde. Não são 3 indicados pelo Ministro da Saúde. Esses 3 são indicados pelo Ministro de Estado da Educação. Então a alternativa A estava de fato incorreta.
A alternativa B diz que o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de 2 anos. Perfeito. Contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser os membros reconduzidos por período subsequente. E é isso aqui que está errado. Lembrem que eles podem ser reconduzidos até 3 vezes pelo mesmo período. Então o item está incorreto. A alternativa C trouxe que no caso de vacância definitiva do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelo ministro de Estado referente. Não, isso aqui está incorreto. Na verdade, essa eleição ela se dá na própria Assembleia Geral. Não tem essa relação de ministro de Estado referente. Aí a banca coloca a letra D como sendo a alternativa correta, que diz que compete ao Conselho de Administração apreciar os relatórios anuais de auditoria e as informações sobre os resultados da ação da EBSER, bem como sobre os principais projetos por esta apoiados. Sabino, como é que eu ia lembrar exatamente disso? Que na verdade é mais uma competência, né? Dentre aquelas tantas competências desse conselho. Você talvez não lembrasse exatamente disso, mas você poderia eliminar por conta das outras que estavam incorretas por informações que eram mais claras. E aí você chegaria ao entendimento que a alternativa D, de fato, era a alternativa correta. E a alternativa E trouxe que o presidente da empresa poderá exercer a presidência do conselho de forma interina por até 30 dias. Não, pessoal. Presidente da EBSER não é o presidente do conselho de administração. Essa relação aí a gente já decorou e, de fato, esse item também está incorreto. O gabarito mais ideal para a questão, de fato, é a letra D. E aí, pessoal, a questão 14, a penúltima questão do nível médio, eu achei ela confusa por 2 motivos. Um no próprio enunciado da questão, como também nas alternativas. A questão ela começa falando sobre o Conselho Consultivo. Diz que é o órgão permanente da EBSER, que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração. Só que aí, quando ele vai colocar o que ele pede para a questão, ele fala sobre a constituição do Conselho de Administração da EBSER e pergunta o que é correto com relação a esse órgão aqui, e não com relação ao Conselho Consultivo. Ou seja, ele começou a falar do Conselho Consultivo, só que ele pede a informação correta sobre o Conselho de Administração da EBSER. Então isso aqui para mim foi uma pegadinha da banca para pegar os desavisados que acabaram perdendo essa questão. E aí a banca coloca como alternativa correta para a questão que de fato isso está no próprio Estatuto da empresa, foi a alternativa B, que diz que o Conselho ele deve ter um representante dos trabalhadores dos hospitais universitários federais, administrados pela EBSER e indicado pela respectiva entidade representativa. Perfeito, nós temos isso aqui. Só que observem a alternativa C, que diz que deve ter 2 representantes do Ministério da Saúde. De fato, o que o Estatuto Social traz é que devem ter 2 representantes indicados pelo Ministro de Estado da Saúde. Então, de fato, não seria do Ministério da Saúde, mas indicados pelo Ministro de Estado da Saúde. E é o que poderia, talvez, levar muita gente ao engano. E a banca, assim, eu achei que ela foi um pouco cabulosa, né? Quando colocou justamente isso aqui para enganar o entendimento de muitos candidatos. A alternativa A ela está incorreta, porque ela vai dizer que participar do conselho é uma função considerada remunerada, só que essa informação ela traz a respeito do conselho de administração, quando na verdade essa informação ela se refere ao conselho consultivo. Então ela confundiu mais uma vez o entendimento do candidato. A alternativa D diz que os membros do Conselho Consultivo serão indicados anualmente, só que ele não pede essa informação, porque essa informação é do Conselho Consultivo. Lembrando que a questão pedia a respeito do Conselho de Administração.
Só que a questão começa falando sobre o conselho consultivo. Isso aí, de fato, confundiu a mente do candidato. E a alternativa E diz que deve ter um representante do Ministério da Educação. Na verdade, né, não são dois, não é um representante, são três os representantes do Ministério da Educação. Mas, de fato, eu achei muito confuso na minha visão aqui, cabe recurso com relação a essa questão, justamente por esses dois motivos. Ou foi intencional, ela confundir, começar falando de um conselho e acabar falando de outro, e também essa questão aqui dessa alternativa C, porque de fato são dois representantes, só que indicados pelo ministro de Estado da Saúde, mas eu achei um pouco confuso essa questão. Para mim ela é passível de recurso, né? Se conseguir elaborar bem, eu acho que consegue aí até a anulação dessa questão. E a última questão, para o nível médio, tratou também sobre o código de ética, da mesma forma que o nível superior. E aqui ele vai perguntar, dentre as afirmativas, né, qual seria a correta diante dos ditames do código de ética e conduta da EBSER. A alternativa correta para essa questão, né, que a banca elegeu, é justamente a alternativa C, que diz que é vedado ou é proibido ao colaborador atuar com ganho financeiro ou não em conflito com o desenvolvimento das atividades da organização. Então, dentre as proibições dos empregados está justamente essa. Ele não pode atuar, seja ganhando, né, dinheiro ou não ganhando, em conflito com o desenvolvimento das atividades da organização. E as outras, elas trazem assim informações que não dizem respeito à conduta ideal com relação ao código de ética. Então, por exemplo, alternativa A: os colaboradores em cargos de chefia deverão contribuir para o estabelecimento e a manutenção de um ambiente de trabalho em que prevaleçam a cooperação, a eficiência, a dedicação, a iniciativa, a justiça, a responsabilidade, a transparência e a urbanidade. Na verdade, essa função não é só para quem está em cargo de chefia, é para todos os empregados da EBSER. A alternativa B diz que a EBSER buscará adotar medidas para que haja distinção de tratamento entre as pessoas. Já começou errado. Isso aqui não é nada ético. Procurar distinguir as pessoas. A alternativa D diz que é direito do colaborador alegar desconhecimento deste código. Na verdade, isso não é um direito, isso é uma proibição. É proibido o colaborador alegar que não tem o conhecimento do código. E a alternativa E diz que os conselheiros e diretores da EBSER devem se comprometer no sentido de não serem coniventes com qualquer infração a este código, bem como aos demais atos normativos da empresa. E aí, na verdade, o item está incorreto porque não é só os conselheiros e diretores da EBSER que devem se comprometer a isso, são todos os que atuam na EBSER. Então, essa, pessoal, foi a última questão assistencial nível médio que também abordou o código de ética. E aí, o que é que eu faço agora com isso, Sabino? Bom, parabéns para quem acertou todas as questões, mas também o meu